Então vamos lá. Sobre componentes ósseos, né? Então, o que a gente pode visualizar, como eu comentei? Então, um exemplo, né, de uma peça, uma vértebra. Então, ela é uma peça óssea que ela tem as suas irregularidades, e essas irregularidades elas compõem uma certa nomenclatura que chamam acidentes de superfície óssea. E aí esses componentes ósseos, pensando em grupos, agora a gente consegue chamá-los de coluna vertebral. Por exemplo, a coluna cervical, que é a composição de 7 vértebras. Cada uma dessas vértebras com as suas particularidades, e elas juntas formaram um segmento geral, né, que caracteriza ali a coluna vertebral, a coluna cervical. Isso vai ser similar para qualquer outra parte do corpo. Se a gente estivesse olhando um osso avulso, como o fêmur também vai ter ali seus acidentes de superfície, e aí ele, com a junção com outras articulações, vão formar um segmento, né? Por exemplo, a gente vai chamar de perna, que é a junção do osso fêmur com a patela, com a tíbia, com a fíbula. E esse todo é a perna. Entende? Aí a gente vai chamar como um membro inferior, né? A junção de tudo. E assim por diante, isso vai se comportar de certa forma igual todas as partes do corpo. Então eu trago essa imagem aqui que é interessante para você conseguir visualizar. Deixa eu marcar aqui, fica mais fácil de você visualizar com a marcação. Então todo esse bloco, ó, por exemplo, a gente pegou uma vértebra em avulso. A vértebra como um todo, tudo bem? E aí agora a gente tem todas essas regiões. Então a gente tem aqui, ó, o corpo vertebral, a gente tem aqui os processos transversais, a gente tem o processo espinhoso dessa vértebra, a gente tem as facetas articulares, tá vendo? Todas essas pequenas estruturas são os acidentes de superfície óssea. A gente tem aqui a própria borda que vai tá receptível para receber o disco vertebral e assim por diante. Então, tudo isso são acidentes de superfície. Essa vista lateral, então a gente está vendo pequenos acidentes aqui. A palavra acidente parece que é algo traumático, né? Nossa, aconteceu uma catástrofe. Como um acidente que a gente fala. Acidente automobilístico. Então, algo danificou, algo foi lesionado. Quando a gente está falando de fisiologia, né? Quando a gente fala de acidente de superfície óssea, não é bem ao pé dessa palavra. Acidente, ele está dizendo irregularidades. É uma palavra mais adequada, pensando nos termos de hoje. Irregularidades, acho que é uma palavra mais fácil de assimilar, né? Mas a gente tem que chamar de acidente de superfície, porque quando você for na literatura, os autores, né, os livros, principalmente os mais antigos, né, como um exemplo, o livro de anatomia do Netter, ele traz essa nomenclatura. Então, para que você não se assuste, você precisa saber essas diferentes formas de dizer, né? E aí aqui a gente tem como um todo, né, um grupo de vértebras. Então agora a gente está vendo uma vértebra avulso aqui, e aí essa vértebra avulso, ela junto com outras vértebras formou um segmento. Então agora a gente pode chamar de coluna torácica, por exemplo. Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! E aí quando a gente fala desses componentes ósseos, a gente vai pensar em cada segmento, né? Então a gente tem lá uma primeira, segunda vértebra, terceira vértebra, quarta vértebra. Então pegando, como a gente viu na aula 1, né? Os nossos estudos eles têm que ser céfalo-caudal, ou seja, de cima para baixo, senão não faz sentido. Então a nossa primeira vértebra cervical, ela se chama atlas. A segunda vértebra cervical se chama axis. A vértebra 1, que é a Atlas, basicamente ela levou o nome de Atlas, que é um deus da mitologia grega. Não sei se você já viu essas imagens. O deus Atlas, ele segura um globo, e ele segura o globo terrestre, mostrando a força desse deus grego. Então ele foi batizado essa vértebra, já que ela segura o crânio, né, a cabeça como um todo, como aquela ilustração do deus grego segurando a Terra, né, o planeta Terra. Então ela recebeu esse nome de Atlas,
Basicamente é isso. Então essa é a primeira vértebra. Ela tem nome próprio. A segunda vértebra se chama áxis. O áxis ele tem um dente, que é o processo odontoide, chama de dente do áxis, que é esse processo odontoide. O que fosse nas outras vértebras, deixa eu voltar aqui para a imagem, ó. Esse processo aqui, ó, que é o processo espinhoso dessa vértebra, o dente do áxis ele é um processo espinhoso que ele está apontado para cima. Então a Atlas que está segurando o globo está aqui no globo, o áxis está aqui e o Atlas está encaixado aqui assim. Então ele forma um pino para fazer um pivô mesmo. E aí esse dente do áxis é um pivô para que aconteçam os movimentos. E aí já faço convite novamente. Lá na aula de biomecânica você pode observar algumas coisas voltadas para o movimento mais cru, né? Mais de forma direta, sem essa parte teórica. Então olhar a vértebra, olhar o segmento anatômico e olhar o movimento que ela proporciona. Então é algo que está rodando dentro do próprio eixo, que a gente viu aquele eixo longitudinal, então as vértebras giram, né, em torno dele. Isso para proporcionar algo muito básico da nossa funcionalidade diária, né? Que é olhar para um lado, a rotação da cabeça. Olhar para um lado, olhar para o outro. Boa parte desse movimento está acontecendo nesse dente do áxis, né? Nesse processo odontoide. É bem basicão mesmo. Tudo bem? Eu estou trazendo um pouco mais de detalhe nesse que eu não vou trazer nos outros, só para ficar claro, porque da mesma forma que a gente está pensando na vértebra número 1 e número 2, que levam nomes próprios, a gente vai pensar nas demais. Então, pensando em segmento cervical, então nós temos a vértebra 1, 2, depois 3, 4, 5, 6 e 7. São 7 vértebras no total do bloco cervical, né, da coluna cervical. Então, quando a gente pensa, né, então fechamos ali a coluna cervical, vai vir todo o restante das outras vértebras. Esse contexto todo de vértebras, bloco cervical, bloco torácico, bloco lombar, as vértebras sacrais, que é o osso sacro, né, que é uma fusão de vértebras, e por fim as últimas, que são as vértebras coxígeas, tudo isso formou uma linha, né, um vetor longitudinal com esse empilhado de vértebras. Esse primeiro esqueleto ele se chama esqueleto axial. E aí é uma estrutura que é mais fixa em relação às outras. Depois a gente vai ter um outro esqueleto que é o apendicular, que são os membros, né? Os membros inferiores e os superiores, que são bem mais móveis do que o axial, do que a própria coluna. Não que não existam movimentos em todos. Mas basicamente é isso, só para você ter um panorama geral do que está acontecendo nessa formação do corpo humano. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Então, como eu comentei, aqui nós temos esse empilhado de vértebras. Deixa eu só marcar aqui de novo, senão não dá para você visualizar, né? Então, nós temos aqui o dente do áxis, a Atlas não está nessa representação, e aí vem o empilhado de vértebras. Esse empilhado, C1, C2, C3, C4, C5, C7, parou em C7 cervical, aí começou o T1. Essa transição de C7 para T1 é uma transição muito importante. Eu não trago ela aqui de forma teórica nas bases da cinesiologia, mas já que eu estava comentando sobre contextos de raciocínio clínico, até mesmo bases para reabilitação, essa transição entre os segmentos, né, no caso C7, T1, forma uma área que se chama área de charneira. Essa charneira é uma área muito importante porque ali vão acontecer movimentos diferentes do que vai acontecer para cima do que vai acontecer para baixo. São movimentos combinados, né? Então é uma possibilidade diferente. Por exemplo, as vértebras cervicais, de forma empilhada, deixa eu trocar aqui a caneta, fica mais fácil de ver. Elas fazem essa pequena curvatura, exageradamente, vou exagerar para cá, ó, essa pequena curvatura, tá vendo? Essa curvatura se chama extensão, ou a gente pode chamar de lordose cervical. Lordose é um empilhado, de certa forma, com cada vértebra está fazendo um pouquinho de padrão de movimento de extensão, e aí no empilhado elas fizeram um formato de C, um C invertido, na verdade, olhando de látero para lateral. E aí esse C invertido se chama lordose, então ela tem esse padrão. Quando a gente desce para a torácica, a T1 até a última torácica, que é a T12, elas já fazem uma posição ao contrário, ela faz o C mesmo, né? É um empilhado fazendo um pouquinho de flexão cada vértebra, e aí o contexto todo fez uma posição que vai receber o nome de cifose torácica nesse caso. Tudo bem?
E aí é um pouquinho de movimento de cada. Depois, quando chegar lá na lombar, o movimento inverte, fica igual à cervical. Aí volta a chamar lordose lombar. Então nós temos, né, nesse contexto todo, Se você está gostando dessa aula, fique até o final. cifose, aliás, desculpa, lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar. Essas palavras, elas precisam ser nomeadas de forma fisiológica. Então, lordose, cifose são curvaturas normais. Se cair numa prova, provas de concurso público para a área da saúde, as pessoas olham assim: ah, passei ao médico e ele disse que eu tenho lordose lombar. Caramba, lordose lombar é uma posição normal, você tem que ter a lordose. O problema é o excesso. Hiperlordose cervical é um excesso de extensão dessas vértebras. Hipercifose torácica é um excesso de flexão dessas vértebras. Então imagina uma hipercifose, vou me colocar aqui do lado, né? Uma hipercifose torácica faz com que você tenha um excesso de compressão na área cardíaca, na área pulmonar, o que vai repercutir em disfunções, doenças respiratórias, cardiorrespiratórias. Uma hiperlordose cervical, ou seja, cabeça anteriorizada demais e tudo mais, vai gerar excesso de tensão muscular, vai gerar mau posicionamento na medula espinhal, vai forçar demais os discos intervertebrais, vai deixar ele anterior demais, o que pode desfavorecer essa vértebra. E aí, no caso, formar lá protusão discal, ou até mesmo hérnia de disco, ou até mesmo processos de osteofitose, que são os populares bicos de papagaio, né? Então você vê, saiu da normalidade, problema. Para a gente saber que saiu da normalidade, como a gente já falou muito na aula 1, precisamos saber o que é o normal para conseguir identificar o que é o anormal. Para isso a gente tem a beleza da cinesiologia, a beleza da anatomia, a beleza da biomecânica e assim sucessivamente. Tudo bem? Então dessa forma a gente consegue seguir de forma tranquila. Então avançando, já que a gente viu um panorama geral, agora a gente vai olhar um panorama mais específico. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.